Fala, rapaziada do Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enes com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre algumas mudanças no time titular do Clube do Remo e bora falar um pouquinho também sobre essa saída do Pedro Rocha do Clube do Remo, né? Porque já tem portais aqui mesmo no YouTube dizendo que o Pedro Rocha já é jogador do Sport. Eu quero comentar e esclarecer um pouquinho isso aqui com vocês, tá bom? Antes disso, meus amigos, vocês aí, eu agradeço muito a participação de todos vocês aqui no nosso trabalho, no nosso canal, tá? Peço para você, se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí, dá essa moral pra gente, tá? Eu não sei se vocês vêm acompanhando aí aqui nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, né? Já tem páginas dando a saída do Pedro Rocha pro Sport. Inclusive, se você fizer uma pesquisa aqui rápida, você vai achar o vídeo em que fala que o Pedro Rocha já é jogador do Sport. Inclusive, né, o vídeo ele fala já de como o Sport vai jogar com o Pedro Rocha. Bom, eu acho que isso aí nem o próprio Pedro Rocha está sabendo, porque não tem nada, né, do Pedro Rocha de saída dele para nenhum clube, muito menos para o Sport. É aquilo que eu falei para vocês, o Pedro Rocha não é insaível do Remo, né? Eu não sei se essa palavra existe, mas eu não sei se o Pedro Rocha ele não é, assim, inegociável do Clube do Remo, tá? Ele pode sim sair e deixar o Remo, só que a multa precisa ser paga. Precisam pagar a multa. E, pelo que eu pude apurar de informação, não tem nada, absolutamente nada de saída do Pedro Rocha. Então, N, essa informação aí, esse vídeo, ele não é verdadeiro. A princípio, não. Mas, lembrando, antes do Daniel Paulista sair do Remo para ir para o mesmo Sport, muitos portais também davam como nada, nenhuma saída, né? Nenhuma negociação, nada. Do dia para a noite, o Daniel Paulista deixou o Clube do Remo e foi para o Sport. Mas eu acredito muito na palavra do Pedro Rocha, ele está focado no Remo, apesar dele ter perdido gols importantes, né? Nos últimos jogos, e disputando pelo Clube do Remo, mas ele está focado e a gente precisa entender também que o Remo não pode ser só dependente do Pedro Rocha. O Pedro Rocha, sim, é um cara muito diferente dentro de campo. A gente percebe isso, né? Ele quase mete um golaço lá no último clássico, ele dá uma caneta. Acho que foi na broa do Vilela, né? Dá uma caneta nele, bate a bola. Aquela bola não tem entrada ali no gol, foi absurdo, cara, absurdo. Era pra Remo perder aquele jogo, não tinha outro, além do Remo ter entrado da maneira que entrou no clássico, né? E, então, assim, Pedro Rocha, saída do Remo, até agora nada, tá? O que a gente tem de informação, inclusive foi divulgado pelo Júnior Cunha, é que o nosso treinador quer dar oportunidade para Dodô e para Viseu. Nem se fala no Davó, né? O Davó chegou recentemente, só lembrando, tá, gente? O Davó, ele não foi uma contratação do Antônio Oliveira, e muito menos do Marcos Braz. Ele foi uma contratação do Papelim e do Daniel Paulista. Nenhum dos dois estão mais aí. E aí a gente vê, por exemplo, o Dodô tendo mais oportunidade do que o Davó. O Viseu tendo mais oportunidade do que o Davó. Esses dois que eu citei aqui, eles estão no Clube do Remo desde o início da temporada e até agora não conseguiram mostrar nenhum futebol. Não conseguiram evoluir em nada o clube. E aí você não dá oportunidade pro Davó, que o menino vem jogando, vem apresentando futebol. Lá contra o Operário ele entrou bem. O jogo lá contra o Atlético, o Remo já estava morto quando ele entrou, então não fez muita coisa. No clássico eu não acho que o Davó entrou mal no jogo, não. Inclusive, se eu não me engano, é o Davó que cabeceia uma bola, que o goleiro da Mucura lá, ele faz uma defesaça no clássico. Então o Davó, ele tem que entrar como titular. O meu time titular, o meu ataque titular, seria Davó, centralizado, Janderson e Pedro Rocha. Ou Davó na ponta, Marrone centralizado e Pedro Rocha na ponta esquerda. O meu ataque titular seria esse. Mas o nosso treinador, o português Antônio Oliveira, está testando o time com Dodô, com Viseu, né? Além do trio titular, Adailton, Pedro Rocha e Janderson também. Só que assim, gente, Adailton titular não dá mais, né? Se você tem Davó, se você tem Marrone, não dá mais para você ficar escalando Adailton para ser o centroavante titular do Remo. Não dá. E no meio de campo, o Luan Martins deve sair para volta do Jaderson. Então, o meio de campo do Clube do Remo seria Pavani, Pedro Castro, né? E o Jaderson. Esses três titulares no meio de campo do Clube do Remo. Eu, sinceramente, tiraria o Pedro Castro e colocaria
o Daniel Cabral. Daniel Cabral, ele faz a função de camisa 5. Ele liberaria um pouco mais o Jadson e o Pavani para jogar. Ou tiraria o Pavani e colocaria o Pedro Castro, que também daria no mesmo, porque ambos têm a mesma característica. Agora, o mesmo meio de campo e o mesmo ataque não dá, né? O mesmo meio de campo e o mesmo ataque no Remo não dá. Mas deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião sobre tudo isso, tá? Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.